aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Baki, mais especificamente pra gente tá falando de Gaia Toshikoski, que começaram a falar e muito mais abertamente que é o pior, o mangá mais cocô de Baki que já existiu e que existe. Porque simplesmente eu sempre ouvi algumas pessoas reclamando porque não tinha luta, não tinha ação, não tinha violência, não era brutal e não focava no que todo mundo acha que quer, que é no Revenge Tóquio, que é a vingança de Tóquio, que foi prometida por Itagaki em 2018, numa versão especial aí de Bakidou, onde trouxe justamente para dar aquele hype no anime e prometer pra gente que sim, em algum momento, os inimigos dos personagens principais, né, os prisioneiros condenados ali, iriam voltar para se vingar. Mas isso não aconteceu até então e as coisas mudaram. Inclusive uma dessas coisas foi Sikorsky, porque Sikorsky acabou fugindo da prisão, como assim a gente já previa que iria acontecer em Revenge Tóquio, mas em vez de ir lutar e causar o terror, ele acabou que não conseguiu fazer isso e a história foi para um rumo de comédia, de zoeira e bem diferente do habitual. E agora, com mais e mais pessoas acessando o Gaia Toshikoski, alguns canais estão falando que ele é ruim. Inclusive, já teve gente falando que é o pior, que não presta, que não vale de nada. Mas agora eu queria explicar a vocês minha opinião sobre tudo isso e falar um pouquinho sobre o mangá, porque a maioria que fala dele não acompanhou o mangá, não leu o mangá, não viu aqui os vídeos no canal, ou se viu, desistiu dos vídeos. E eu queria mostrar para vocês que o mangá não é mal feito, ele é bem escrito e até mesmo é interessante ver que o Itagaki consegue fazer uma boa comédia divertida e bem legal de se ler, bem construída por sinal. Mas antes de comentar sobre tudo, vocês sabem como é que funciona, né? Card aqui em cima com mais conteúdos de Baki, inclusive as narrações de Gaia Toshikoski, que tá parada, mas eu vou voltar a trazer elas. Enfim, vamos ao que interessa. Como vocês bem sabem, já dei a introdução, falei que o Sikorsky ele foge da prisão mais uma vez e quando foge vai atrás do Gaia, porque ele ficou com aquela rixa de que Gaia realmente era o oponente que ele deveria alcançar, já que o próprio Jack era impossível para ele bater de frente e o Jack snowball ele deixou para o Gaia. E assim ele ficou bem traumatizado, né, pedindo clemência lá na arena, porque o Gaia poderia matar a qualquer momento ele. Mas o fato é que aqui ele chega para poder lutar com este personagem e em nenhum momento ele vai conseguir alguma brecha para isso. E quando ele consegue, ele acaba não lutando. E tem vários motivos para isso. Mas o ponto é que essa obra ela é muito boa, ela não é ruim. O fato dela não ter luta, ela não ter essa questão de violência e porradaria não faz dela uma obra ruim. Até porque nem só de luta se vive um mangá. E até mesmo é preciso narrativa, é preciso história, é preciso contexto para as coisas estar acontecendo. E se você acha que o mangá ele só se sustenta por porradaria, tem muitas outras obras que você poderia estar vendo. Porque Baki não é assim. Baki ele é contexto histórico, informação científica, obviamente exagerada, e também muita coisa sobre arte marcial. Sem falar também que tem a história dos personagens. Muito do pessoal que vem falar mal dessa obra provavelmente é uma da galera que gosta muito da fase atual de Baki, que é porradaria bem estilo Dragon Ball, que é o que? Não tem muita técnica em si, é mais quem tem mais poder. Isso a gente vem vendo desde Bakidou 1, onde aparecia um personagem que ele é muito poderoso e como ele é muito poderoso, as lutas acabam muito rápido, porque você sabe que ele é poderoso, então ele não pode derrotar ou ser derrotado pelo outro de forma lenta, sim rápida. E tudo isso vem ocorrendo desde 3 fases do mangá. Inclusive a gente está em Bakirahen e a gente espera que isso não ocorra mais. Mas o fato é que esse tipo de obra é uma obra mais recente do Itagaki. Antigamente, se você vai para Grappler Baki, você tem lutas ali que duram 10, 15, 20 capítulos de tão extensa e de tantas técnicas que os personagens tinham que usar, que é a parte mais legal da obra em si. As obras antigas são as melhores, inclusive eu sempre separo de Grappler Baki até Bakihama. Por quê? Depois dessa fase, tudo isso virou fanservice. A fase atual de Baki é um puro fanservice. Então, se você quiser falar mal de Baki por conta de que tem muita história, então você já deveria odiar Grappler Baki. Porque o início tem bastante história e as lutas são bem mais construídas. Os demais capítulos é mais porradaria. Inclusive, eu queria falar aqui, se você quer dizer que existe um mangá de Baki que é muito ruim, eu vou dar uma dica. Um dos mangás que eu acho muito ruim, que ainda assim não dá pra dizer que ele é uma porcaria,
é o mangá Bakigai Botsuren, alguma coisa assim, que é o Love Story ou Love Saga, que é chamado, que é focado justamente no dia que Baki vai perder a virgindade com sua namorada. Esse mangá em si, ele não serve nem para ser um rentão, porque ele é muito desconfortável. A forma realista como é tratada todo aquele momento ali é desconfortável pra caramba. E se você não chega a criticar esse mangá, é porque você não sabe que ele é um mangá separado. Até porque no anime foi adaptado ele conjunto com a obra de forma cronológica, e até mesmo as novas versões dos mangás, ele foi incluído dentro da obra como forma cronológica, porque o Itagaki faz isso, cria mangás e depois coloca de forma cronológica na obra principal. E isso sim é um mangá que, se você quiser xingar, se você quiser falar, esse é o pior mangá de Baki, eu até concordaria. Mas ainda assim ele tem uma função narrativa muito boa, explicar que Baki vai evoluir ficando com a Kozue, ele vai ter o senso de responsabilidade em proteger ela, e isso vai ganhar ali mais força no seu coração, trazendo mais vitalidade e adrenalina na hora das lutas, porque ele não pode perder para não deixar ela ser ferida, entre outras coisas, tá? Porque isso complementa muito toda a evolução de Baki lá em New Grappler Baki. Então, ele é um mangá lixo? Não é. Ele apenas é desconfortável. Mesma coisa Gaia Toshikoshi. Em Gaia Toshikoshi a gente viu algumas coisas aqui que eu queria um momento, se você não quiser saber alguns spoilers, eu vou dar alguns spoilers aqui que vai contextualizar as coisas e botar você a entender o porquê que Gaia Toshikoshi é bom e importante. O Gaia em si não tem muita informação sobre a história dele, quem ele é e como ele viveu. A gente não tem muita coisa sobre ele, mas a gente acaba entendendo muito mais em Gaia Toshikoshi. Sabemos como funciona o compartilhamento de mente dele, das personalidades dele, né, entre Gaia e Nomura. Sabemos também como é o convívio de Toshikoshi e como ele pensa de fato, até mesmo vendo um pouco da história dele do passado, onde é mostrado várias vezes que em alguns momentos ele sempre vai lembrar da mãe, tem uma ligação muito forte com a mãe dele, e também a gente acaba aprendendo que sim, o Toshikoshi nunca foi um cara ruim, ele apenas é ambicioso, e por mais que ele matasse, que lutasse com todo mundo, de todos os condenados é o único que não parece ter um crime realmente por psicopatia, é algo feito por conta da sua própria arte de lutar. E aí, o fato interessante aqui é que, além disso, a gente vê o Toshikoshi sendo trabalhado do início ao fim a virar uma pessoa mais sociável, aprendendo a lidar com crianças, aprendendo a lidar com a senhorinha, aprendendo a lidar com as pessoas ao redor, inclusive sendo ensinado pelo Gaia a como conviver e trabalhar, até porque ele é um fugitivo, ele está tentando ali se reabilitar dentro da sociedade. Isso, como contexto geral, é muito bom, que acaba trabalhando um personagem que pode até substituir outros como um novo personagem para ser um herói ou um anti-herói. O fato é também que esse mangá mostrou até coisas que aconteceram em New Grappler Baki. Lembra da palavra do telefone, né, daquela caixa de telefone lá que tem a briga entre Jack e o Toshikoshi? Sim, foi trabalhado o porquê que aquele cara estava naquela máquina telefônica falando com alguém e rolou aquela treta, explicando quem era aquele cara e o que estava acontecendo ali. Você só vai ver em Gaia Toshikoshi. Também tem outros momentos onde apareceu o próprio Jack, mostrando quão forte ele estava, quão poderoso ele ficou. Inclusive isso abriu margem para mostrar pra gente que mais na frente ele seria o protagonista. E isso aconteceu em Gaia Toshikoshi. O fato é que, por mais que você veja os primeiros episódios e ache que só seja uma paródia de brincadeirinha ali, ainda assim tem todo um contexto, um trabalhado dos personagens. Tanto a personalidade do Gaia como a personalidade do Toshikoshi, inclusive o contexto histórico que as coisas estão acontecendo. É bem legal saber que tem um mangá que se trabalha o cotidiano. Esses personagens, eles não vivem 24 horas lutando, não. Eles dormem, eles acordam, eles vivem, têm festas, eles curtem a sua vida. Não é 100% focado em luta. Até porque isso responde muitos dos problemas que acontecem na obra, que muitos vêm perguntar: Kenny, eu não entendi como é que esse cara estava sem braço e foi colado do nada e só passou um dia de uma página para outra. Não passou um dia, foram meses, foram tempão que aconteceu para o cara se recuperar, mas o fato é que o mangá nunca trabalha isso, sempre foca na porradaria. E agora a gente está tendo um mangá que trabalha dia a dia, é um mangá de cotidiano, então é fato que você vai ver muitas coisas engraçadas e muita coisa diferente. E no que diz contexto a ele ser um mau mangá, um mangá ruim, um pior mangá, é errado, porque a obra trabalha muito bem, a narrativa é muito boa, ele faz você rir, você se diverte. Se ele fosse um mangá ruim, ele não seria bem trabalhado naquilo que ele se propõe. Ele se propõe a ser um mangá de comédia
e de cotidiano. E o que ele tá te entregando? Comédia e cotidiano. Uma vida de dois caras ali vivendo no mesmo quarto, brincando, zoando e passando por alguns perrengues. Isso ele tá entregando com maestria, 10 de 10. Então como é que ele pode ser ruim? É bem interessante pensar sobre tudo isso. Então eu queria falar sobre tudo isso porque eu não quero que vocês abandonem essa obra. Essa obra é muito boa, ela é muito legal. Inclusive lá no Japão muitas pessoas acabam falando até mesmo que é mais divertido acompanhar essa obra do que a própria obra principal. Por quê? Porque estava repetitiva, entediante, era a mesma coisa. Agora tá mudando porque chegou o Jack e já empolgou. Mas mesmo assim, muita gente acaba se entediando porque é uma repetição. Cara, são 30 anos, velho. Tem que mudar as coisas. Você não pode viver somente com lutinha repetidamente. E é isso aí, era isso que eu queria comentar para vocês se empolgar mais com Gato Cicloss, não abandonar essa obra porque ela é muito boa, ela é muito legal. E tem contexto histórico que vai ajudar no cânone da obra principal. Valeu, falou, fui!